Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá falar sobre gravidez no Japão. E hoje eu vou falar para vocês a respeito da minha segunda internação. Bom, minha primeira internação, para quem não sabe, foi pelo fato de eu ter descoberto que estava grávida já com 3 meses. Então, para que houvesse um acompanhamento melhor da minha diabetes e como estava o bebê, os médicos responsáveis decidiram me internar. Minha primeira internação durou mais ou menos um mês. E na segunda vez, mais ou menos um mês e meio. Então vamos lá. Segunda internação, o que foi falado? Mesma coisa da primeira, eles dão. Toda vez que você ficar internada, eles vão te dar um livro a respeito do hospital, tudo que funciona lá, os horários, que tipo de alimentação é oferecida, quais os serviços que o hospital oferece. O hospital onde eu estava tinha esse livreto aqui. Em relação a eles falam, né, que se você estiver grávida, se você tiver unha em gel, unha postiça, é melhor que você já vá sem, tá? Que vá com as unhas limpas. Porque sempre existe algum tipo de exame que não dá pra fazer se você tiver com unha em gel ou unha postiça. Então é melhor que você já vá com a unha limpa. Em relação ao pijama, eu acho que eu não falei no outro vídeo quanto custava. É super baratinho, era 170 ienes por dia e todos os dias era te dado um pijama novo. Então eu achei pra mim mais viável pegar o pijama do hospital do que ficar lavando todo dia um pijama. Ou então ter que ter várias trocas de pijama para todo dia ter uma roupa limpa. Então o que eu levei novamente foram roupas íntimas e camiseta de manga comprida, manga curta para pôr por baixo do pijama. O que aconteceu na segunda internação? O porquê, né? Na verdade, eu fui internada novamente. Porque eu fiquei com a perna muito inchada. Não era um inchado normal de uma grávida. Estava inchado demais. E eu não sabia que estava inchado demais. E aí, na minha consulta, né, que de 2 em 2 semanas eu tinha que fazer consulta nesse hospital para fazer o acompanhamento da diabetes e da gravidez. E aí a médica viu a minha perna e falou: "Olha, vamos ter que te internar". Não, eu me assustei porque eu tinha ido lá no hospital fazer uma consulta, né? O pré-natal, não ser internada. E aí, quando ela viu a minha perna, ela ficou muito assustada e falou: "Olha, é melhor a gente te internar porque a sua perna tá muito inchada. Não tá um inchado normal de gravidez, tá além, né, do normal. Então é melhor a gente te internar, fazer os exames para saber se não tem nada grave aí". O maior risco que a médica ficou assim com medo e por isso que ela pediu a minha internação foi o risco de trombose. Ela achou a minha perna muito inchada e ela viu aquilo e falou: "Olha, pode ter alguma coisa a ver com trombose, então é melhor a gente verificar". Aí eu fui internada no dia 1º de abril, o dia da mentira, só que não era mentira da médica, não era brincadeira, era verdade, eu fui internada. E aí lá, de novo, né? Como já faltava muito pouco, né, pro Brian nascer, no caso ele nasceu 11 de maio e eu fui internada no dia 1º de abril, aí já foi feito várias fichas, né, para que eu pudesse ser internada. Então uma delas foi novamente de se eu autorizava que o meu caso fosse estudado pelos estudantes da faculdade do hospital. Aí me deram um papel como esse aqui, né? Explicando tudo, né?
que tipo de informação que eles usariam com os estudantes, que não seria revelada a minha identidade, né, que é só o estudo, no caso, diabetes e gravidez e tal, tal, tal. Se eu concordasse, eu tinha que assinar esse papel aqui, autorizando, tá? E aí, no mesmo dia, eles aproveitaram e... Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Bom, aí... Aqui, teve a médica endocrinologista veio já conversar comigo falando a respeito da bomba, que seria o mesmo processo da internação anterior, que teria um acompanhamento do endocrinologista, com nutricionista, que eu não poderia comer nada fora o que o hospital dava, então no caso café da manhã, almoço e janta, porque precisava saber realmente se o controle que eles estavam fazendo estava dando certo, com a alimentação que eu tinha, com o bolos e a basal da bomba, então para que eu colaborasse, né? Outra coisa também que foi falado, explicado, foi a respeito de parto cesariana, né? Que eu estava com 32 semanas e 2 dias. Aí eles dão um formulário, tá até em português, explicando tudo a respeito de um parto cesariana. Isso aqui você lê e no final, se você concorda com tudo, você assina. A explicação do parto cesariano, eles tanto falam os prós e contras, em quais situações são feitos os partos cesáreos aqui no Japão, porque aqui ainda não é como no Brasil, que a gente vê que a maioria marca a data, faz a cesárea lá e pronto, acabou. Aqui eles dão mais prioridade pelo parto normal. Então, parto cesárea é o último caso, que não tem mais jeito, aí parte para o parto cesárea. Se não, a maioria tem por parto normal, tá? Me deram uma explicação a respeito de paralisia cerebral em recém-nascido. Tá, então aqui, ó, guia, tá em espanhol, guia do sistema de compensação obstétrica japonesa para paralisia cerebral. Aí a gente lê tudinho, se concorda, você assina no final, tá? Aí eles falam que se houver, né, se o neném nascer com algum tipo de paralisia cerebral, existe um tratamento no hospital, tem um acompanhamento, existe uma ajuda, né, para crianças que nascem assim, tal, tal, tal. Outra coisa que foi me explicado e eu tive que fazer exame foi da parte de linfo, né, em relação à perna, né, pela questão de má circulação de sangue e tudo mais. Aí eles dão também, ó, um panfleto aqui falando sobre o sistema linfático, né? Aí tem as explicações do que acontece, tá vendo? Os desenhos, que tipo de... em que situações, né, você deve... aqui, ó, avião, né? Exercitar, fazer algum tipo de exercício das pernas quando fica muito tempo parado, sentado ou em pé, etc, etc, etc. Eu tive que passar por um especialista nessa parte de sistema linfático pela questão da minha perna que ficou muito inchada. E aí o mesmo processo, foi usado o CGM a partir do segundo dia de internação. E aí fiquei, né, um mês com o aparelhinho, uma semana com o aparelhinho para saber como é que estava, né, a minha glicemia com a bomba. Então eu estava com a bomba e com esse CGM. Fiquei uma semana
para saber como é que sabe. E realmente os níveis de glicemia com a bomba, depois das refeições, 2 horas depois das refeições, ficou mais baixo, ficou mais controlado. Aí a folha, né, que eu usei esta folha aqui, tá? Não aquela mais, aquela de gráfico. Aí eles me deram essa aqui, que era a mesma coisa. 2 horas eu tinha que medir, café da manhã, almoço e janta. Tinha o carboidrato para inserir, quanto de insulina, quantas unidades de insulina era injetado. E o responsável assinava e eu também assinava. Outra folha é aquela lá de data, temperatura do corpo, quanto por cento você comeu no café da manhã, almoço e janta, quantas vezes você foi fazer xixi no banheiro, quantas vezes você foi fazer o número 2 e seu peso. Tinha que preencher essa folha. Uma folha que foi adicionada foi essa daqui. Essa aqui era a quantidade de líquido que eu tomava por dia. Então, por dia, mais ou menos 2 litros e 800 ml. Mais ou menos. Tinha dia que eu tomava 3 litros, mas ficava nessa média de 2 litros e meio, 3 litros. 2 litros e meio, 3 dias. E é impressionante, por exemplo, no hospital eu vejo que eu tomava muito mais água do que em casa, né? Eu acho que eu tinha tempo, eu lembrava toda hora, ia tomando água. Em casa, para mim chegar a 1 litro tá difícil, né? Eu preciso corrigir isso, mas com esse papel aqui, eu vejo que eu tinha mais controle e bebia mais água do que em casa. E essa folha aqui, que era da nutricionista, que ela marcava aqui os dias, né, que eu já mostrei pra vocês, café da manhã, almoço e janta, a quantia de carboidrato que eu deveria inserir na bomba, pra mim poder comer lá no hospital. E aqui, esse aqui, foi assim, uma semana, 2 semanas antes do parto, eles dão essa folhinha aqui, está toda em português, a respeito de coisas importantes antes do bebê nascer, umas semanas antes do bebê nascer. Então, dicas importantes na alimentação durante a gravidez. Aí eles colocam um desenho, uma explicação, que tipo de vitamina ajuda para prevenir anemia, prevenção de toxemia gravídica, formação do corpo da mãe e filho. Aí aqui, e objetos necessários para a internação da gestante. Olha, isso aqui eu acho interessante, importante, principalmente para mães de primeira viagem, como eu, que não sabe o que uma mãe deve levar numa internação, antes de ganhar o neném. Eles dão isso aqui antecipado para você saber e alguém da sua família, a mãe, o marido, levar para você. Ou até mesmo você, né? Se você não tiver internado. Então, aqui no caso, como os objetos necessários variam de acordo com o hospital, certifique-se onde está sendo atendida. Não se sabe exatamente quando o trabalho de parto se iniciará. Portanto, deixe providenciado, junto com os artigos do bebê, os seguintes objetos: caderneta da saúde da mãe e filho, que é o Bostechu, cartão de consulta, comprovante de seguro e o INCAM, que seria o carimbo, né? Camisola, 2 a 3, meias, chinelo, calça para gestantes ou shorts, 2 ou 3. Essa calça é a calcinha, tá, gente? De gestante. Faixa para os seios ou sutiã próprio para amamentação. Aí eles colocam de 2 a 3. Por quê? Porque você, depois do parto, você fica ainda 1 semana no hospital. Então, é uma quantia de roupa que eles colocam, mais ou menos, que eles acham que depois do parto você vai precisar. Aí aqui, absorvente, sutiã próprio para amamentação, lenços de papel, toalha de banho, toalha de rosto e a quantia. Produtos para higiene oral, shampoo, sabonete, escova para cabelo, cortador de unha, copo, garfo, colher, haste, um relógio, medicamentos que estiver tomando, moeda, cartão telefônico, bloco de anotações. Esse relógio que eles falam por exemplo, assim: você
tá em trabalho de parto. Tem partos que são rápidos e tem outros que demoram, né? Então aí você tem que conseguir contar, né, aqueles minutos, em quantos minutos você está tendo contração. E aí eles falam que é bom você ter um relógio perto na cabeceira, perto da cama, né, para você saber, porque a enfermeira vai uma hora perguntar, né. Eu, no caso, nem precisei, porque depois que eu fui pra sala de parto, geralmente assim, quando eles veem que é estrangeiro, que sabe que vai ter algum problema assim de conversação, eles, as enfermeiras ficam mais atentas, tá? Elas ficam mais, prestam mais atenção, né, nas suas reações, sempre vêm perguntar se já tá doendo ou não, se tá forte ou não. Então elas mesmo contam pra você. Então às vezes quem é estrangeiro tem essa facilidade de não precisar se preocupar tanto. Eu, no meu caso, né, eu vi isso, que eu não precisei ficar contando em quantos minutos estava já a contração, porque a enfermeira, ela já se preocupava por mim, né? Então ela só ia lá, foi um parto por indução, né, que eles colocam remédio no soro, e aí ela vai aumentando a quantia. E aí ela vai contando nos minutos. E ela vem e pergunta: tá sentindo a contração? Tá doendo? Aí você fala: ah, tá um pouquinho. Aí ela pega, vai lá, aumenta mais um pouquinho o remédio. Depois de uns 5, 10 minutos ela vem de novo. Ela fala: e agora? Tá sentindo mais forte a contração? Aí você fala: ah, não tô sentindo nada. Aí ela vai lá, aumenta mais um pouquinho. Então é uma questão de sensibilidade para você sentir ou não a contração. E é isso que ela vai contando, vai prestando atenção, vai aumentando a quantia de remédio até você conseguir sentir realmente a contração, sentir que, né, tá dilatando, que o nenê tá se preparando já para nascer. Então não precisei me preocupar tanto com essas coisas. A enfermeira, ela o tempo todo vinha, né, no tempo lá que ela contava para saber como é que estava. Então, quem é estrangeiro não tem tanta essa preocupação, mas as japonesas, elas, né, pela língua, elas conseguem entender o que elas devem fazer. Então, uma semana antes do Brian nascer, tinha uma mamãe que estava no quarto ao lado, né, na cortina ao lado, e eu ouvia ela sentindo, sabe, a contração, fazendo aquela respiração, né, profunda, devagar, aí a enfermeira ia lá, perguntava de quantos em quantos minutos, ela falava, e eu conseguia ouvir que tinha hora que ela sentia mais dor, que ela respirava mais fundo, que ela, né, não sentia dor. Então aí você vai vendo assim, o relógio é importante, principalmente para quem é japonesa. Para quem é estrangeiro, as enfermeiras, elas ficam mais atentas, tá ok? Bom, então era isso que eu queria mostrar para vocês. O vídeo ficou longuíssimo, espero que vocês tenham gostado. Um beijo na testa e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!